Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje iremos ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 10, versos 30 ao 35, que diz: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Para entendermos a mensagem central desses versículos, precisamos observar todo o contexto. Depois de ser questionado por um doutor da lei sobre qual seria o maior mandamento, Jesus lança mão de uma parábola para explicar qual o nosso dever perante o próximo. A pergunta do doutor seria: quem é o meu próximo? Primeiramente, Jesus vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Chama a atenção o fato de Jesus dizer descia de Jerusalém para Jericó. Jesus, para quem não sabe, Jerusalém, para quem não sabe, é, é como se fosse o coração do mundo, onde as pessoas que subiam a essa cidade nunca se referiam a ela como descendo, vamos descer para Jerusalém. Não, sempre eles diziam, vamos subir para Jerusalém. E as pessoas que saíam de Jerusalém diziam, vamos descer para outro lugar. Então, a cidade mencionada, Jericó, ela tem um aspecto muito significativo, pois foi essa cidade amaldiçoada por Deus quando os filhos de Israel vieram do Egito para Canaã, a terra prometida. O que Jesus nos ensina é que todos os que saem de Jerusalém, que pode ser simbolizado pela presença de Deus, eles descem para Jericó, que é justamente o pecado. Então, nessa caminhada, o homem se depara com os salteadores, que o espancam, o roubam e o deixam quase morto. Não preciso me esforçar para dizer que é isso que Satanás faz com todos aqueles que trilham os escabrosos caminhos da vida sem a direção divina. Satanás, assim como aqueles salteadores, eles despojam-nos de tudo o que o Pai Celestial derramou sobre as suas criaturas. Ele é mentiroso e ladrão, está sempre espreitando, está sempre à procura. Como disse o apóstolo Pedro em sua epístola, no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que Satanás ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No verso 31, Jesus diz, no mesmo caminho, ou seja, na mesma direção do samaritano, passa um sacerdote e um levita. Segundo a lei de Moisés, esses foram escolhidos e tinham a autoridade para louvarem a Deus e sacrificarem pelo povo. Jesus queria ensinar que tanto o sacerdote quanto o levita eram incapazes para ajudarem um pobre pecador. O que espera de pessoas que louvam e sacrificam ao Senhor? Certamente o exercício da misericórdia. Aqueles homens passaram sem nem olhar, sem nem pensar em seus corações que estava ali alguém muito amado por Deus. Ambos, com medo de ficarem impuros cerimonialmente, não olharam para aquele pobre homem. Então nós podemos entender que engana-se aquele que acredita que a religião expressa ou representa aquilo que está no coração de Deus. É nesse momento que Jesus contraria as expectativas de todos os seus ouvintes, dizendo que um samaritano passa por aquele caminho. Ele sabia perfeitamente da aversão que os judeus tinham pelos samaritanos. Por isso fez questão de usá-lo como exemplo, com o intuito de mostrar uma mais sublime lei do que aquela observada pelos judeus, a lei do amor. Aquele homem, movido de íntima compaixão, aproximou-se do homem caído, atou-lhes as feridas, colocou azeite e vinho,
colocou sobre o seu cavalo e levou a uma estalagem, e o versículo diz, e cuidou dele. Antes de seguir viagem, aquele homem falou, deixou 2 dinheiros com o hospedeiro e garantiu que quando voltasse pagaria as demais despesas. Aquele homem talvez não entendesse como se purificar para oferecer um sacrifício, porém sabia perfeitamente o que significa amar o próximo como a si mesmo. Alegramos-nos com o fato de Jesus estar falando dele próprio. Sim, isso mesmo. Jesus é o bom samaritano. É isso que acontece quando o mundo, a carne, o diabo derruba os seres humanos feitos à imagem de Deus. Mas todos os que aceitam o evangelho podem testificar que o bom samaritano, Jesus, cuida das nossas feridas, porque pelas suas feridas nós somos sarados. Aquilo que foi causado em Jesus na cruz trouxe a nossa paz. Jesus ele derramou vinho e azeite sobre as nossas feridas, preenchendo-nos de gozo e saúde espiritual. E deixou o bom despenseiro, o Espírito Santo, a cuidar-nos e ainda nos garantiu que iria voltar. Ó pobre pecador, você está ferido, sua alma está desolada de tristeza. Então, quer um conselho? Entregue-se aos cuidados do bom samaritano, Jesus. Por que ficar nesse chão quando você pode deitar em um confortável colchão que é a esperança da vida eterna? Entregue-se a Jesus Cristo. Entregue-se aos cuidados daquele que pode realmente trazer sentido, trazer realmente alegria à sua vida. Essa parábola, ela nos ensina que Deus ele está à procura, Deus ele é o único que pode realmente cuidar, é o único que pode realmente trazer alegria e felicidade. Nós entendemos por meio dessa parábola que Jesus Cristo ele cuida de todos aqueles que reconhecem que estão feridos. Jesus ele cuida daqueles que estão realmente precisando, daquelas pessoas que reconhecem que precisam do cuidado de Deus. Então, se você reconhece que precisa de Deus, se você reconhece que está ferido, se você reconhece que está caído, se você reconhece que Satanás roubou você, que Satanás feriu você, que Satanás está fazendo com que sua vida se torne algo abominável ou algo sem sentido, eu tenho um conselho e eu tenho uma boa notícia para você. O bom samaritano, ele desceu por aquele caminho. Ele desceu do céu. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo ele veio com um único propósito, cumprir a lei perfeita de Deus, porque era impossível que nós, pecadores, cumpríssemos. Todos nós estamos na mesma condição daquele homem que caiu na mão dos salteadores. Mas aqueles que recebem o Evangelho, aqueles que recebem a mensagem de Cristo, eles estão hoje gozando de um conforto, porque eles estão numa estalagem, recebendo os cuidados do Espírito Santo, recebendo as consolações do Espírito Santo, estão mantendo contato com Deus por meio do Espírito Santo. E mais, no coração dessas pessoas há uma esperança. Nós não nascemos para simplesmente existir e se acabar, não. Deus nos criou para que nós passarmos a eternidade com Ele. O nosso propósito maior é louvar a Deus, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, conforme Jesus falou em João, no capítulo 17, versículo 3. Então, eu quero fazer um convite a você. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Ele vai trazer cura para a sua alma. Ele vai trazer azeite e vinho, que representa o gozo e a alegria do Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que um dia se encontravam nesse caminho caído, feridos, e se entregaram a Jesus, podem testificar do cuidado, do carinho, do amor e das consolações. Deus, Ele não apenas cuida de nós, mas agora Ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos.
Nós fomos adotados por Deus e agora no coração de cada crente há um clamor, onde nós iremos nos prostrar e dizer: meu pai, papaizinho. Nós temos essa testificação. E a maior evidência disso é quando nós não andamos mais segundo os nossos caminhos, é quando nós subimos para Jerusalém e não resolvemos de alguma forma descer de lá. Não, nós vamos ficar em Jerusalém. Nós vamos permanecer em Jerusalém, que representa a presença de Deus, representa o lugar onde Deus ordena a bênção. Então, fica essa mensagem, que o Senhor possa tocar o seu coração. Minha oração é para que o Senhor venha abrir os seus olhos, assim como o Senhor abriu os meus olhos. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelo teu amor que é demonstrado, Senhor, a todos aqueles, Senhor Jesus, que humildemente se chegam a ti. Pai, eu sei que ouvindo esse áudio se encontram pessoas que estão com as suas almas feridas. Eu sei, Pai, que ouvindo esse áudio agora se encontram pessoas que parece que perderam a razão de viver. Mas eu intercedo, Senhor Jesus, que tu possa abrir os olhos. Eu sei, Pai, do quão glorioso, Senhor Jesus, é receber os teus cuidados, o teu amor. A tua palavra nos garante o teu cuidado. E nós sabemos, Senhor Jesus, de como tu és fiel em responder às orações daqueles que clamam a ti. Pai, então eu oro para que esta pessoa, nesse momento, possa tomar uma decisão de te servir. Que ele possa receber os teus cuidados, Senhor Jesus. Que ele possa receber a esperança em seu coração. Que todas as cadeias do inferno venham cair. Que ele possa receber a libertação de todos os vícios malignos. E que o teu nome venha ser glorificado. Ó Deus, que ele possa enxergar. Que ele possa, Senhor Jesus, sentir o amor que tu sentes por ele. Para que ele possa te glorificar. Para que ele possa se prostrar diante de ti e te receber. Pai, eu oro e te agradeço, louvando o Senhor Jesus pela tua soberania e pelo teu amor. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.